Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Band Minas desta segunda-feira, 14 de janeiro de 2019. Estes são os destaques. Aumenta o número de motos roubadas ou furtadas em Belo Horizonte. Como a tarifa branca ajuda o consumidor a economizar energia? É preciso evitar o consumo nos horários de pico. O verão e os perigos da exposição excessiva ao sol. Filtro solar é indispensável a partir dos 6 meses de idade. Chuva de granizo atingiu o sul de Minas com pedras gigantes que chamaram a atenção e desafiaram os meteorologistas. E tem ainda a história de um casal que vendeu tudo para viajar de Kombi pelo continente. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Furtos e roubos de bicicletas, melhor dizendo, motocicletas. Furtos e roubos de motocicletas somam 6 ocorrências todos os dias na capital, segundo dados do Detran. Entre os motivos para o aumento desse tipo de crime está a falta de dispositivos de segurança e o alto preço do seguro, principalmente para quem trabalha com o veículo. O rapaz está parado no sinal. 2 homens aproveitam um momento de distração e tomam a moto de assalto. José Wanderson teve a mesma infelicidade. Estacionou a moto em um local já conhecido próximo à faculdade e quando voltou para buscá-la, o veículo não estava mais lá. Pela câmera de segurança do prédio ao lado, que a faculdade não tem, né? A gente vê o cara claramente especialista nisso, porque ele ligou a moto mais rápido do que eu, cortou a corrente de segurança, ligou a marcha, a moto não sei como, com a chave que eu não passei para ele. E esta foi a segunda vez que o instrutor foi furtado. Nos 2 casos, ele não tinha seguro. Um prejuízo estimado em R$9 mil. A gente arruma a moto, a gente pinta a tanque, a gente deixa ela bacaninha. Eu recentemente tinha trocado o motor da minha moto. Quem utiliza a moto para trabalhar precisa fazer o seguro do veículo. Precisa, mas nem todo mundo tem condições. O custo do seguro de um modelo popular, por exemplo, gira em torno de 25% do valor total do bem. Uma conta rápida: se uma moto custa R$10 mil, o proprietário terá que desembolsar ainda R$2.500 para segurá-la. Isso porque vários fatores influenciam nessa cotação. Ele está mais exposto ao risco, né? Então, a questão do acidente, né, agrava a questão do preço do seguro e a exposição ao roubo também, né, que é muito fácil hoje se roubar uma moto, né. Para quem não tem condições de arcar com as despesas de um seguro total, há opções mais em conta. Tem um produto que contra só roubo e furto. Esse produto é um produto que tem um custo muito acessível e eles chegam a redução até 40% do valor do seguro compreensivo, que é um seguro total. Então, só essa opção de seguro de roubo e furto é um preço muito mais acessível para quem utiliza no dia a dia e também para quem utiliza a moto aos finais de semana. O Isaac até quer fazer o seguro da sua moto, mas sabe que vai apertar o orçamento familiar. Tem 7 anos que eu tenho ela, mas não tem seguro dela não. É difícil, né? Muito complicado, fica puxado você pagar prestação, pagar seguro, tem família, aí fica muito puxado. De acordo com uma estimativa do Detran de Minas Gerais, cerca de 6 motos são furtadas ou roubadas por dia em Belo Horizonte. Uma média de 34 ocorrências por dia em todo o estado, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E alguns cuidados básicos podem evitar o pior. Conferir as travas, usar cadeado, usar correntes, instalar alarmes e rastreadores se possível. É importante também que ele observe o local de estacionamento da motocicleta. Não são indicados locais ermos e à noite sem iluminação. E é importante também que ele não deixe, em hipótese nenhuma, a chave na ignição. Mais de 70 cães resgatados das ruas de Matosinhos, na região metropolitana da capital, precisam de ajuda. O idoso de 66 anos que acolheu os animais não consegue mais cuidar deles e a prefeitura não tem como abrigar os cachorros que agora precisam de um novo lar.
As imagens mostram os animais magros em meio à sujeira. São mais de 70 cães. O local pertence ao senhor Vicente, de 66 anos. Há pelo menos 17 anos, ele resgata cães de rua. Como está doente, tem ficado internado em alguns períodos. Fisicamente e financeiramente, o aposentado que recebe um salário mínimo não tem mais condições de cuidar dos cães, devido ao alto gasto com remédios. Ele precisa de ajuda e o primeiro passo foi dado pela Renilda. Não existe cachorro de rua, existe cachorro abandonado. E tudo começou aqui porque ele deve ter visto um cachorro andando pela rua, alguém mudou, ou ele adoeceu, e ele com o coração grande, ele acabou pegando para ele. Renilda acionou as zoonoses de Matosinhos, que a auxiliou na limpeza do local. Nós chegamos a uma conclusão que mesmo sendo feita a limpeza, não tem mais como manter esses cães aqui. A sujeira vai ter todos os dias, né? Só para alimentar os animais são ao menos 3 sacos de ração como este por dia. Eles também precisam de vermífugo e exames. Alguns estão com ferimentos graves, muitos estão esqueléticos. Para Renilda, o Centro de Zoonoses disse que poderia auxiliar com castração e alguns exames, mas que não teria local para abrigar os cães. Renilda então divulgou a situação em uma rede social, pedindo ajuda e possíveis adotantes. Crislaine mora na cidade vizinha. Pedro Leopoldo também recebeu o vídeo e entrou em contato com a Renilda pelas redes sociais e foi até o lugar onde adotou 3 cadelas. Na hora que a gente pegou, elas estavam muito debilitadas, estavam com fome e assim, graças a Deus o pessoal da cidade vizinha também se sensibilizou, está doando ração. A gente precisa de ajuda para poder adotar eles, porque igual o Vicente falou, ele não tem condições mais, igual ele ia para cidades vizinhas para poder conseguir ração e agora ele não tem mais essa condição. Renilda tem um documento que a autoriza como voluntária a auxiliar o senhor Vicente na doação dos animais. E o mesmo documento proíbe o idoso de recolher outros cães nas ruas. Eu quero que eles arrumem um novo lar para eles sejam bem cuidados. Eu tento não deixar eles com fome. Saudade, com certeza que eu vou sentir, que isso é minha vida. Mas, infelizmente, situação que eles estão também não pode. Enquanto os cães não são adotados, toda ajuda será bem-vinda. Além do carinho que recebem, precisam de alimentação e cuidados médicos. Nossa produção procurou a Prefeitura de Matosinhos, que informou ter iniciado na semana passada uma intervenção no local com limpeza e dedetização do ambiente, vacinação e castração programada dos animais. A Prefeitura disse ainda que não dispõe de local para abrigo desses animais aí mostrados. Mas se você quiser adotar um desses cachorrinhos que nós mostramos na reportagem, é só procurar a Renilda nas redes sociais. E a Polícia Militar procura por suspeitos que tentaram roubar o zoológico de Belo Horizonte na última madrugada. Câmeras de segurança do local flagraram a ação. O repórter Marcelo Silveira tem as informações direto da nossa redação. Boa noite, Marcelo. Pois é, Luciana, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, de acordo com a Polícia Militar, um homem armado durante essa madrugada foi até a portaria do zoológico e fez com que o funcionário abrisse o portão, não só para ele, mas para outros 2 comparsas que estavam armados com pés de cabra. Eles tentaram arrombar o cofre do zoológico, mas não conseguiram. Na fuga, eles roubaram o carro do vigia, um vigia de 48 anos que trabalha lá no zoológico, e até impediram a passagem de uma viatura do SAMU que saía ali do local para atender uma ocorrência. O veículo foi abandonado. Tempos depois, a polícia já encontrou o veículo, mas ainda faz buscas por estes indivíduos. Luciana. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Boa noite para você. E veja agora outros assuntos de destaque desta segunda-feira. Na BR-451, em Bocaiúva, no norte do estado, uma caminhonete capotou e 2 homens ficaram feridos. O motorista do veículo relatou aos policiais que cochilou ao volante e perdeu o controle da caminhonete. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Em Santos Dumont, na zona da Mata Mineira, o Museu Cabangu anunciou que será fechado a partir de amanhã, terça-feira. A casa onde nasceu Santos Dumont abriga curiosidades sobre a vida
e as invenções do pai da aviação. Segundo a administração do museu, o fechamento é por causa de dívidas trabalhistas, que somam cerca de R$170 mil. No Morro do Papagaio, região sul de Belo Horizonte, uma operação policial apreendeu mais de 1.600 pinos de cocaína. Durante a abordagem, um homem suspeito fugiu e, na fuga, deixou cair a sacola onde estava guardada a droga. E uma boa notícia para os motoristas de BH e região metropolitana: a gasolina está mais barata. De acordo com uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro, a queda foi de quase 2%. O menor preço médio encontrado foi de R$ 4,37 e o maior de R$ 4,60. O etanol também sofreu queda no preço de quase 1% e custa, em média, R$ 2,92. No fim de semana, uma forte chuva de granizo chamou a atenção dos moradores da cidade de Andradas, no sul do estado. Eles filmaram grandes pedras de granizo que atingiram uma estufa de produção de rosas. Segundo meteorologistas, uma área de baixa pressão formou nuvens muito altas e ficaram muito frias, o que teria provocado a formação do granizo. Ainda segundo os especialistas, a grande quantidade de pedras que caíram no solo possivelmente se agruparam já no chão, em alguma cavidade, o que explica as pedras enormes. Então, provavelmente, elas não caíram do céu com todo esse tamanho, não. Cada vez mais... A faixa de consumidores que podem ter acesso à chamada tarifa branca de energia foi ampliada neste ano. O sistema permite uma redução na conta de luz para quem evita o gasto maior nos horários de pico. Mas é preciso ficar atento aos hábitos da família para saber se a mudança é mesmo vantajosa. Na casa do seu Aguinaldo, qualquer medida para economizar energia elétrica é bem-vinda. Afinal, a conta costuma passar dos R$ 450 por mês. Considero muito cara e mesmo porque é um bem necessário, né? Uso com cuidado e mesmo assim o valor é bem caro. Desde o início do ano, consumidores como o seu Aguinaldo, que usam mais de 250 kWh por mês de energia, podem optar pela tarifa branca, um novo modelo de fatura que pode diminuir a conta em até 20%. Para aderir à tarifa branca, o consumidor precisa solicitar a instalação de um novo relógio de energia. Com ele, o preço do quilowatt-hora passa a ser variável. No período entre a madrugada, a manhã e o início da tarde, a tarifa é mais baixa. Nos horários intermediários, como o fim de tarde e a faixa depois das 8 da noite, o preço aumenta. Já nos horários de pico, entre o fim da tarde e as 8 da noite, a tarifa fica muito mais cara. Nos finais de semana e feriados, o preço da energia sempre é mais baixo. A finalidade da tarifa branca é proporcionar que aquele cliente que tem um consumo fora de ponta, ele possa ter um desconto maior na sua tarifa de energia. Mas atenção, os horários exatos de cada faixa variam de acordo com a distribuidora de energia. E se o cliente migrar para a tarifa branca e consumir nos períodos de pico, poderá pagar até o dobro em relação ao modelo convencional. No verão, um dos grandes vilões é o aparelho de ar-condicionado. Se o cliente fizer o consumo dentro do horário intermediário ou dentro do horário de ponta, a fatura dele pode ser 45% maior ou até 94% maior do que quando comparado com a tarifa convencional. E aí aquele sonho que ele vai ter da energia barata pode virar um pesadelo para ele. O Elton aderiu a esse tipo de fatura no final do ano passado, quando mudou para esta casa com o irmão. A primeira conta ficou 5% mais barata, mesmo sem fazer grandes alterações na rotina. Se eu chegar, por exemplo, aqui 8 horas, eu espero mais uma hora e vou tomar um banho. Eu estou fora daquele horário que é 3 vezes mais barato se você olhar aqui pela tarifa, então está valendo a pena. O verão também pode ser cruel para a pele. O protetor solar é essencial para manter os cuidados. O hábito de se proteger deve começar cedo e também é importante não se esquecer da hidratação da pele. Verão, sol, calor e piscina. E tem um item fundamental, o protetor solar. A pequena Helena já sabe que é importante usar. Para nadar, mamãe, é preciso colocar a boia e é preciso passar o quê? Protetor solar. Senão o sol é forte e pode queimar a pele? Uhum. Então você não nada sem protetor, sempre coloca? Sim. Ela passa também na boneca, então ela sabe da importância
que é passar o protetor desde criancinha. Rafael, às vezes, esquece o protetor em casa. Se a gente esquecer, tem quem tem também para ajudar a gente a passar o protetor. A namorada Júlia dá uma forcinha. Eu sempre trago na bolsa e se ele esquece, eu sempre tenho para poder passar. Então é cuidar de quem a gente gosta. Com certeza. Renata é dermatologista e faz o alerta. Um protetor solar tem substâncias que vão conseguir proteger a nossa pele de radiações causadas aí através de iluminação UVA, UVB. Então são substâncias que a gente passa na nossa pele para que a gente consiga prevenir questão de manchas de pele, câncer de pele e até mesmo o envelhecimento da pele, né? A médica alerta que não só sob o sol, mas com o céu nublado, também é importante o uso. E não tem desculpa para não usar, pois hoje o mercado oferece filtros solares para todos os tipos de pele e gosto. A gente tem indicação para protetor facial, corporal, para aquelas peles que têm uma tendência mais acneica, mais oleosa, para as peles mais ressecadas. O mais importante que a gente frisa é procurar um médico dermatologista para que ele esteja capacitado a avaliar e indicar o melhor protetor solar. O hábito de se proteger deve mesmo começar desde cedo. Crianças a partir de 6 meses de idade, elas já têm uma indicação para estar fazendo uso do filtro solar. A gente vai ter aí um fator de proteção adequado, protetores que vão estar com substâncias próprias para essa idade. Então, a gente tem que conscientizar desde pequeno a importância do cuidado do maior órgão que a gente tem, que é a pele. A criançada está antenada e se protege. Às vezes eu uso em casa e também aqui no clube. Pra gente não ficar ardendo. Também pra proteger a nossa pele. Use protetor solar! Isso aí, criançada antenada. E depois do intervalo a gente vai continuar falando sobre saúde, tá? Você vai descobrir que ao longo do verão existem viroses que são mais comuns. No verão, aumenta a incidência de problemas estomacais, intestinais e também viroses, né? É preciso ter cuidado com a alimentação para evitar doenças. Cristina pegou uma virose pouco antes do Natal e poucos dias depois o marido e os filhos também foram infectados. Todos tivemos os mesmos sintomas, muita dor de estômago, vômito, diarreia, enjoo e dor de cabeça. De acordo com especialistas, essa época do ano é mais propícia à contaminação por alimentos, porque as pessoas saem da rotina alimentar, principalmente no litoral, comprando comidas de barraquinhas e de ambulantes. Não tem um alimento específico, mas principalmente esses que necessitam ficar refrigerados, como queijos, às vezes aqueles que são ingeridos crus, como comida japonesa, esses têm que ter um certo cuidado maior, né? Porque eles são os mais perecíveis. Quando o alimento não é cozido ou não é processado, a chance dele ser contaminado é maior. Quando a temperatura sobe, como no verão, as pessoas têm a tendência a sair mais de casa e, com isso, fazer refeições fora, segundo essa médica, elevando o risco de pegar uma virose gastrointestinal. O calor facilita com que esses alimentos sejam contaminados e, quando ingeridos, eles vão causar uma certa irritação no estômago, no intestino, que causam sintomas de náuseas, vômitos, diarreias, mas que são autolimitados na maioria das vezes. Duram cerca de 3, 4 dias. Além de se prevenir, é bom ficar atento para evitar o contágio dentro de casa, caso algum membro da família já esteja com algum tipo de virose. Sempre manter nossa higiene pessoal. Toda vez após utilizar o banheiro, higienizar bem as mãos. Se eu estou com esses sintomas, não compartilhar fomites, que seriam talheres, garfo, faca, colher, copos, para evitar o contágio. Hora de falar de futebol e nós já recebemos o nosso repórter e comentarista André Salles, que tem informações sobre uma apresentação, né? Um reforço no Galo. Não é isso, André? Boa noite para você. É isso sim, Luciana. Boa noite para você, para todo mundo ligado no Band Minas. Pois é o jogador Vinícius, né? Ele estava no Bahia no ano passado, no Brasileirão do ano passado. Tem bons números, fez gols, também deu assistências. Estava sem contrato, até por isso foi uma oportunidade de mercado. E o Atlético traz um jogador aí para brigar por posição com o Casares, também pode jogar
dos lados do campo, é um meia mesmo, meia de criação, chegou bem animado. E o Atlético também anunciou, agora há pouco, inclusive, o atacante Maicon Bolt. Ele tem esse apelido, é uma referência mesmo ao Bolt, né, o corredor jamaicano. Muito rápido, foi revelado pelo Fluminense, então hoje sendo aí anunciado pelo Atlético, é um jogador que chega também nas mesmas condições, estava sem contrato, então veio de graça e assinou então por 3 anos, é um jogador de muita velocidade que pode então ser uma opção pelos lados do campo para o técnico Levi Coupe. É, maravilha. E o Cruzeiro ainda não tem um reforço para substituir o uruguaio Arrascaeta. Agora, na estreia da Raposa, nesse fim de semana, o técnico Mano Menezes terá um desafio para preencher a vaga, será? Com certeza, Luciana. A gente estava olhando, inclusive, o treino coletivo desse momento, né? Então, o técnico Mano Menezes usando o que tem, não tem outra forma, né? Ele está sem o Thiago Neves, que está machucado, está fazendo uma atividade específica. Então, ele colocou o Robinho por dentro, o Rafinha de um lado, o David do outro, com o Raniel na frente, porque o Fred também passou por uma cirurgia. Então, ele vai tentando essas opções. Mas tem uma boa notícia, ou pelo menos quase uma boa notícia, Rodriguinho muito perto do Cruzeiro, então pode ser um reforço para o técnico Mano Menezes. Obrigada, André, pelas informações. Boa noite, excelente semana. Até amanhã. Foi detido pela polícia neste domingo o zagueiro do Cruzeiro, Carlos Menezes Júnior, o Kaká, revelado nas categorias de base do clube. De acordo com militares, com o atleta foram encontradas buchas de cigarros de maconha. O jogador, de 19 anos, atuou no time profissional no Brasileirão do ano passado. Ele foi levado para a delegacia e depois liberado. A assessoria do Cruzeiro disse que o clube vai tratar o assunto internamente. Felicidade é algo momentâneo e é justamente isso que nos faz valorizar cada vez mais os momentos felizes da vida. Não se pode ser feliz o tempo todo, porque senão não teria graça. Quem faz essa reflexão é o professor de física mais famoso do Brasil. Hoje é dia de Pachecão para você começar muito bem a sua semana. Muita gente não compreende que felicidade não é um estado ou uma condição de permanência. A felicidade é uma ocorrência eventual, um instante, um episódio. E é exatamente pelo seu caráter passageiro que ela deve ser valorizada. Assim, a felicidade pode existir por causa de um desejo de algo ou alguém, mas também pela ausência de algo ou de alguém. Desse modo, a felicidade pode estar em episódios breves, como um gole numa taça de vinho. Mas se você faz essas mesmas coisas de forma continuada, logo o sabor e o prazer vão embora. Pois é preciso haver a ausência, a carência para valorizar a percepção do presente. A abstinência prolongada é o melhor afrodisíaco. Ou para usar uma imagem mais gastronômica, a fome é o melhor tempero. Fazer compras quando se está com fome é pedir para gastar mais. Assim como ir ao supermercado depois do almoço é medida de economia. O cheiro de um perfume pode ser delicioso num primeiro momento e enjoativo 15 minutos depois. A felicidade, meus queridos, precisa de ausência para repousar e renascer. Felizes somos nós, pois não somos felizes sempre, mas quando somos, desfrutamos a felicidade com grande intensidade. Fala legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. É isso aí. Daqui a pouco você vai dar um passeio, tá? De Kombi. Essa Kombi vai rodar a América do Sul em uma expedição sobre rodas. Durante os próximos 3 anos, uma Kombi será a casa de um casal do interior de São Paulo que escolheu Belo Horizonte para dar início a uma volta pelo Brasil e por toda a América do Sul a bordo do veículo. A viagem começa na próxima quarta-feira. A primeira parada? Tiradentes. Esta é a maionese, uma Kombi que também pode ser chamada de lar docilar. Pelo menos para este casal de aventureiros, André e Graciele. Ele disse que sempre quis viajar sem prazo e destino certos, morando dentro do carro. O difícil foi convencer ela a rodar pelo Brasil e pelo continente neste novo estilo de vida. Inicialmente foi difícil, mas eu apresentei um plano legal para ela, tirando os medos que ela teria assim, inicialmente, assim, até que ela caiu bem. A Kombi foi toda equipada e adaptada para que possa servir de casa para eles. A gente adaptou ela de acordo com as nossas necessidades mesmo. O que a gente precisava, o que a gente achou que seria necessário, a gente foi adaptando para dentro dela, montar uma casinha mesmo. Tem sofá-cama com espaço para 2 pessoas, fogão com forno e botijão de gás, geladeira de 35 litros, climatizador quente e frio, uma máquina de lavar roupas, painel solar com bateria, inversor de tensão
caixa d'água com capacidade de 40 litros e uma pia. Investimento de R$45 mil. A gente ficou um tempão economizando e a gente fez a venda do nosso veículo, da motocicleta da Gra, a gente vendo todos os nossos móveis que a gente tinha no apartamento, a gente desfez, desapegou de muita coisa para fazer esse levantamento da verba. O casal é natural de Jundiaí, no interior de São Paulo. A escolha por BH para iniciar a viagem é porque André morou na capital mineira por 6 anos e, segundo ele, a localização dá acesso a vários pontos históricos turísticos. Não temos um roteiro grande, assim, como as pessoas esperam, porque não se trata de uma viagem somente, é um estilo de vida, né? Então a gente tem um norte, mais ou menos, para onde a gente quer ir, a gente quer seguir para uma direção e a partir dali a gente vai pegando alguns destinos aleatórios, assim, para conhecer. Para ajudar nas despesas, porque além do custo diário para se manter, em 3 anos haja manutenção da maionese. Eles produzem, então, brigadeiros para vender em cada local de parada. É uma média de 40 brigadeiros para a gente passar o dia sossegado. Se nós conseguirmos vender 40 por dia, é um número bom. Porém, se não vender tudo isso, aí a gente vai ter que dar uma raladinha, procurar um outro trabalho, ou então, se conseguir vender mais, aí pode ser que um dia a gente passe sem trabalhar. Resolvemos, então, dar uma volta na Kombi, mas sem viajar na maionese. Deixa isso para os dois. Aqui dentro, o conforto é como o de qualquer Kombi convencional. Mas quem quiser conforto mesmo, é só ir para o sofá, que vira cama em qualquer ponto da viagem. Ficamos na torcida para que muitos brigadeiros sejam vendidos para que André e Graciele possam realizar o sonho de viajar pelo Brasil e pela América do Sul. O primeiro destino é Tiradentes, na região central do estado. A partida será nesta quarta-feira. Então, boa viagem e até daqui a, no mínimo, 3 anos. Eu já tinha esse sonho há muito tempo. Eu vinha prorrogando, deixando para depois, deixando a rotina me levar, até que chegou um momento que eu falei, não, é agora ou nunca, tal. Convenci a minha namorada a vir comigo e agora nós estamos aí. Que aventura bacana, não é? Boa viagem. E o Miss Minas Gerais B-Motion 2019 está com as inscrições abertas e para participar da seletiva, basta você se inscrever no site missbrasil.bmotion.com.br somente até amanhã. A candidata ao título de mulher mais bonita do estado deve ter personalidade e preparo cultural, tá? E atender a alguns pré-requisitos que estão no regulamento disponível no site. Participe! Boa sorte! O Jornal Band Minas desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma ótima noite, excelente semana. Até amanhã.